lembrando então da nossa segunda parte da quarta e última aula, 4 palavras no hebraico que definem níveis diferentes, níveis respectivamente diferentes de amizade e relacionamento. Reá, tá? É a primeira transliteração. Shoken, Oev e Aluf. Claro que a tradução não é do original, mas a gente vê que são esses 4 níveis, ou seja, colega, vizinho, amigo e melhor amigo. Isso do hebraico, tá? Não grego, hebraico. Então, com isso, a gente entende que desde o Antigo Testamento se fala sobre níveis diferentes de relacionamento. O primeiro relacionamento, reá, significa um termo abrangente e geral. O fato de você conhecer uma pessoa não significa que você é amiga dela. O fato de você estar no mesmo grupo não significa que é amigo dela, é um colega, é um nível de relacionamento abrangente e geral. É aquilo que falamos na primeira aula, pessoas que a gente coloca até o portão de casa, pessoas que a gente coloca até a situação de atender do porta para fora, do portão para fora. Vizinho é relacionamento conveniente, né? Aquele que te socorre quando você está perto, é a política da boa vizinhança, né? Aquele que mora mais perto, que é o socorro mais próximo. Amigo, aquele que ama, aquele que se aproxima, mas você também tem que distinguir o Aev de Aluf, o amigo do melhor amigo, o amigo daqueles com quem realmente você pode confiar, daqueles realmente com quem você pode descansar um segredo e abrir o seu coração. As características de um bom amigo. Todos nós queremos ter bons amigos, queremos ter amigos verdadeiros, mas será que somos amigos verdadeiros e bons amigos de alguém? Você colhe aquilo que você planta. Então, aqueles com quem nós podemos contar em todos os tempos. As características de um bom amigo, na verdade, a gente encontra na Bíblia. A primeira delas é aquele que é fiel. É aquele que é fiel. Fiel, a gente pode colocar aí Provérbios 18:14. Fiel, Provérbios 18:14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido... 18:24, perdão. 18:24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então a primeira característica aí é fiel. Provérbios 18:24. Segunda característica, ele é constante. Ele é constante. E a nível de constância, a gente pode colocar Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, ele é presente em todas as horas, ele é provado nas horas de crise. Aí já define a terceira característica de um amigo verdadeiro. Ele é sempre presente, ele é sempre presente. Na angústia, na prosperidade, na adversidade, na abundância ou na crise. Provérbios 17:10. 17:10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Mais profundamente entra a repreensão no prudente. Quarta característica, ele é honesto, por meio de honestidade e firmeza. Ele é honesto. Honestidade, vamos colocar aqui em Provérbios 27, 5 e 6. 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama,
mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então, Provérbios 27, 5 e 6. A quinta característica que a gente vai destacar aqui, ele é leal, é aquele que você pode confiar que ele vai guardar segredo, né? Aquele que você pode descansar, que ele não vai espalhar algo que foi pessoal. Provérbios 25, 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo do outro. Então não descoberte, né? Não tire a cobertura, o segredo do outro. Provérbios 25, 9. Sexta característica, ele não é influenciado nem por riqueza e nem por pobreza. Não é influenciado pela situação financeira. O interesse dele não é no que você tem, mas é em você. Né? Provérbios 14, 20 e 21. 14 e 20. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, na verdade, não temos que ter amizades por interesses financeiros, no que a pessoa pode ter ou está com ela no momento, né? Porque isso é humano, passageiro, quem é neutro, é dela, né? Não é teu, é dela. O amigo verdadeiro, ele é estimulador, então ele sempre vai incentivar, né? É aquele que provoca em você um crescimento espiritual, ele provoca em você um desejo de você crescer, de você se aproximar mais de Deus. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Mas acima de tudo, um bom amigo é aquele que é sábio. Aquele que é sábio. É aquele que aconselha sabiamente. Provérbios 27, 9 ou Provérbios 12, 26. 27, 9 de Provérbios vai dizer: o óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo como conselho cordial. E Provérbios 12, 26, o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então, uma pessoa que não tem amigos, muitas vezes ela fica mal-humorada, mal-amada, estressada, ranzinza, né? Ela fica uma pessoa que ninguém aguenta, ninguém quer conviver junto. É hora da igreja resgatar as verdadeiras amizades. Todos nós passamos por crise, todos nós passamos por problemas, pressões, estresse. Mas quando se tem alguém que você pode orar junto, alguém que você pode ser transparente, isso é benéfico, isso é terapêutico. Alguém que lhe entende, alguém que você pode falar sem reservas, fica mais fácil você suportar as crises, né? Alguém com quem você pode ser transparente. Ruth, capítulo 1, se a gente for fazer um resumo aqui da vida de Noemi, não foi fácil, né? A terra de Belém estava em crise. Para tentar superar a seca, a escassez e tudo mais, o marido de Noemi, Elimeleque, decide ir para uma terra que tem trabalho. Isso até hoje é assim, né? Embora ele tenha uma decisão sem a direção de Deus, a gente vê que isso é normal acontecer, né? A gente vê justamente as pessoas quererem lutar pela sobrevivência. E vai. E quando vai para Moabe, logo em seguida ele morre. Mas ela tem 2 filhos. Agora, se já estava passando crise com o marido trabalhando no contexto da época dela, onde a mulher não tinha serviço, a mulher não era remunerada, onde a mulher, na verdade, não trazia sustento, então ela fica com 2 filhos, os filhos crescem, os filhos começam a se relacionar com mulheres moabitas. Diz a tradição que Ruth era a sacerdotisa do templo em Moabe, que
pegava as crianças para sacrifício. Então imagina Noemi aceitar um relacionamento desse, saber que seu filho está namorando com a mulher que pega as crianças para ser sacrificada a Moloque. Imagina a luta de Noemi, né? A batalha de Noemi. Só que o testemunho de vida de Noemi atrai Ruth. O testemunho de vida de Noemi faz Ruth querer conhecer o Deus de Noemi. E aí então, quando ela decide voltar, Ruth decide acompanhar Noemi. Então a gente vê que, verso 5, morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Não bastava ser viúva, perde os 2 filhos. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e essas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então aqui a gente já vê que essas noras ajudavam, abençoavam a vida dela, e ela reconhece essa benevolência na vida delas. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Por que ela está falando isso? Porque na lei de Belém, mediante a palavra, se a pessoa casasse e não deixasse herdeiro, então na verdade a família tinha que dar o irmão mais novo, tinha que dar um irmão, ele tinha que receber essa pessoa como revidor, resgatador da viúva. E ela está dizendo o quê? Ela está em Moabe. Moabe não é essa lei, mas ela está vivendo com a lei do país dela. Ela está dizendo, olha, mesmo que eu me deitar hoje com uma pessoa e engravidar, até nascer a criança, até a criança crescer, ele não vai poder ser marido de vocês. Então eu não tenho mais nada a oferecer, eu não tenho mais filhos. Vocês não tiveram filhos com os meus filhos, e eu não tenho outro filho para poder entregar a vocês. Ela está achando que as moças estão seguindo ela por interesse, por achar que ela ainda tem algum outro filho lá em Belém. Não, eu não tenho mais filhos, eu não tenho como remir vocês, eu não tenho como sustentar vocês, Deus se virou contra mim, e voltem para suas casas, sigam a vida, continuem a vida, constituam família. Então elas levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixes e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja esta, não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chamais mais Noemi, mas chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A gente observa aqui o quê? Uma conversão. Ruth sentia
paz na casa de Noemi que ela não sentia no templo pagão, no sacrifício das crianças, na família que ela tinha. Ruth sentia mudança de vida e um encontro com Deus verdadeiro. Uma amizade verdadeira, na verdade, a gente observa que é benéfica, ela é de crescimento, aproxima de Deus. A amizade ruim, na verdade, é intimidadora, é dominadora, é aquela que vive debaixo de ameaças, de intimidações. A amizade, ela tem que conduzir você aos caminhos do Senhor, tem que levar você a ter mais fome de Deus, mais sede de Deus, tem que fazer você buscar mais a Deus. Um local, um ambiente bom para você é aquele que te aproxima de Deus, é aquele que te leva a estar mais próximo de Deus. Pessoas que foram feridas, machucadas, traídas, frustradas, se não se permitirem ser curadas, vão machucar, vão ferir, vão frustrar e vão trair outras pessoas. É porque ela reproduz aquilo que ela é. E muitas vezes esse tipo de pessoa ferida, machucada, frustrada, traída, se ela não for curada, ela não se permite ser amada de novo. Ela não se permite ter amizades novamente. E quando ela se fecha nesses ressentimentos da alma, ela pode gerar doenças psicossomáticas. Se torna aquele tipo de pessoa que sempre tem dor em todas as juntas, em todos os ossos, em toda que é parte do corpo. Se torna aquela pessoa que tudo dói e toda doença ela tem, porque ela se torna hipocondria, ela se torna uma esponja que suga tudo para ela, né? Por quê? Porque está matando a maior fonte terapêutica que existe na humanidade, que é relacionamento. Relacionamento saudável é uma fonte terapêutica. Interessante você observar isso. Muitas vezes você passou um dia estressante, desgastado, está moído, cansado, com sono. E aí quando um amigo liga, parece que renova as suas forças, e você atende, você conversa, e você alivia. Peraí, você não dormiu, você não descansou, mas você aliviou o estresse, colocando para fora, conversando com alguém que você tem vínculo. Então Deus quer curar feridas, Deus quer curar traições e mágoas, mas para isso a gente precisa se permitir ser curado. A gente precisa se permitir confiar novamente. A gente precisa se abrir para novos relacionamentos saudáveis. Então é necessário termos amigos físicos. Claro, o melhor amigo é Jesus. Claro, o melhor terapeuta é Deus. É você contar tudo para Ele. Mas chega um momento que você precisa de alguém físico. Chega um momento que você precisa conversar, tomar um chá com alguém, sair um pouco, tomar um café e relacionar-se com o ser humano. Deus não criou o ser humano para ser sozinho. Então deixa Deus colocar relacionamentos saudáveis no teu caminho, para que você possa ter mais fome de Deus, mais sede de Deus, para que você possa falar de Deus com essa pessoa e convidar Jesus para ser aí amigo desse tipo, desse relacionamento também. Agora, um cuidado que nós devemos tomar é Salmo capítulo 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A importância de nós entendermos que há
um relacionamento eficaz, há um relacionamento sadio que vai te aproximar de Deus e vai dar liberdade no espírito, vai dar segurança para você ser quem você é. E a palavra de Deus nos diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus quer te libertá-lo para você adorá-lo em espírito e em verdade. Então não fique debaixo de um jugo de amizade que te sufoca e que você não tem liberdade. Nós temos que ser fiéis onde fomos chamados e estar plantados. Agora, o corpo de Cristo, ele é livre para ter mãos que abençoam, mãos ungidas, mãos com autoridade, mãos que curam e mãos que tocam a vida. Deus chamou a igreja de hoje para ser matador de gigantes. Deus chama a igreja de hoje para sair do Egito e conquistar a terra prometida. Deus chama a igreja de hoje e abre o mar para a gente passar seco. Essa é a igreja que o Senhor quer levantar nos últimos dias. Estamos vivendo em um tempo em que o povo de Deus vai fazer com que os gigantes caiam com o rosto no chão, que os gigantes estejam debaixo de seus pés. Só que a igreja precisa se posicionar, e quando o gigante cair, a igreja precisa aprender a cortar a cabeça do gigante. Muitos estão desafiando o gigante e lançando pedras, só que a hora que o gigante cai, ele corre e espera o gigante retomar a força. Só que a hora que ele retoma a força, daí ele vem mais violento. Então, na verdade, nós temos que entender o plano de Deus como um completo, né? O povo apostólico tem que almejar querer ser diferente. Nós não podemos ser os mesmos, nós não podemos parecer iguais ou andar do mesmo jeito, da mesma maneira. Aquele que está em Cristo tem que aceitar mudança, tem que aceitar transformação, tem que ser diferente. O povo apostólico tem que colocar a palavra de Deus em prática. A gente aprendeu tantos anos sobre fé, chegou o momento de a gente colocar a fé em prática. Chegou o momento da gente poder viver essa fé na prática. Eu falei ontem na live, né? A fé não te isenta de passar situações difíceis. Mas quando passa a situação difícil, você vê um novo horizonte após a situação. Então a gente tem que vencer isso e focar em almas, não em condições financeiras, roupas, não em coisas terrenas e passageiras, mas focar em vidas que possam ser transformadas, que possam ser restauradas pelo poder do Senhor. A gente observa aí a necessidade de levantar uma liderança sadia com relacionamentos saudáveis, né? E o que é a liderança? É a arte de relacionar-se, é ser melhor com seus liderados a cada dia. Nossa sociedade ela é infestada de gerentes, chefes, encarregados, supervisores, que são como capatazes, né? Que são dominadores, manipuladores, ou que não permite que os seus liderados tenham sonhos. Isso é prejudicial. Nós temos que entender que liderar não é intimidar. Liderar é levar a pessoa a alcançar o objetivo dela também. Levar a pessoa a alcançar os sonhos dela. E com isso a gente tem que saber como ajudar a pessoa. Ninguém nasce líder, mas nós podemos nos tornar um líder diferente. No universo em movimento em que vivemos, o que não cresce, atrofia. E Deus nos chamou para crescer. Ficar limitado apenas no mesmo sonho, no mesmo padrão de 50 anos atrás, está ultrapassado, já foi. E muitas pessoas sepultam sonhos por uma ocorrência imprevista na trajetória, né? Uma perda, uma morte, um divórcio, um rompimento.
ressignifica o sonho e volta a sonhar. Ressignifica o sonho e volta à conquista. Todo ser humano, ele nasce com potencial fantástico. O que a pessoa precisa é, na verdade, saber como usar esse potencial que ela tem. Antes de sermos líderes dos outros, nós temos que governar a nossa vida e colocá-la nas mãos de Deus, para desenvolvermos conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias para exercer com maestria o papel da liderança. É muito diferente a conduta de um líder e de um chefe. O líder aconselha, o chefe determina. O líder inspira entusiasmo, o chefe impõe medo. O líder sempre diz nós, o chefe diz eu. O líder foca nas pessoas, o chefe nas tarefas. O líder contempla o futuro, o chefe o passado. O líder eleva cada colaborador a líder no que ele faz. O chefe centraliza nele todas as decisões. O líder se preocupa com a missão, valores e pessoas. O chefe se preocupa com resultados imediatos e aparentes. Ser líder requer conhecimento de si mesmo, da equipe, do negócio. O primeiro check-up e adequação a ser feito são com relação à pessoa do líder. Isso envolve a imagem, a postura, a aparência, a crença, os hábitos, a energia e também o aprimoramento, o conhecimento, entender que gente precisa de relacionamento. Gente precisa relacionar-se. O segundo check-up, na verdade, que precisamos fazer, diz respeito à equipe. Qual a imagem da sua equipe, da sua postura, da sua aparência, das suas crenças, seus hábitos? E o terceiro check-up é relacionado ao negócio que envolve o nível de paixão, afinidade, conhecimento, crença, envolvimento, história, cultura, filosofia. A importância de nós estarmos num relacionamento saudável. E isso implica em entender as pessoas e saber como se comunicar. Os especialistas afirmam, diante de pesquisas, que 86% das demissões de gestores tem como causa a falta de competência pessoal e não competência técnica. 86% de demissão é por causa de relacionamentos. Já a comunicação é a capacidade de se fazer entender. A capacidade de se fazer entender. Então, a gente observa o quê? Precisamos desenvolver pessoas com a capacidade de se fazer entender. Para isso, é fundamental falar a linguagem do ouvinte, pois a responsabilidade de se fazer entender é de quem comunica. Comunicação não é o que se diz, é o que a outra parte entende. Quem pensa que precisa ler o dicionário para ser um bom comunicador, está redondamente enganado. Porque a comunicação, olha só que interessante, é só 7% de palavras, 38% de tom de voz, 55% de linguagem corporal. Sete por cento de palavras, 38% do tom de voz, 55% de linguagem corporal. Então, nós precisamos melhorar nossa linguagem corporal. Só é líder eficaz quem atinge o resultado desejado.
Uma empresa somente consegue pagar as suas contas e investir se ela não tiver bons resultados. E bons resultados não se faz com boas intenções, mas se faz com qualidade, responsabilidade e relacionamento. A importância de nós entendermos que Jesus vem buscar o corpo, a noiva, a igreja. E nós precisamos aprender a arte de relacionar e ser aprovado por Deus. A apostila tem alguns textos mais que foram citados de alguma forma durante as aulas. Vocês vão estar recebendo a apostila pelo e-mail também, e a prova vocês também vão estar recebendo pelo e-mail. Explique com as suas palavras o que você entendeu sobre servo e filho. Transcreva referências bíblicas para justificar a sua resposta. Pergunta 2. O relacionamento entre irmãos no corpo de Cristo é importante? Explique com suas palavras e transcreva 3 referências bíblicas. 3. A igreja não é negócio. Explique e transcreva ao mínimo 2 referências. 4. Relacionamento de ministérios é importante? Explique com suas palavras e descreva 2 referências bíblicas. Há uma necessidade de disciplina no corpo de Cristo? Quando e como deve ser feita essa disciplina? Justifique sua resposta transcrevendo versículos bíblicos. São só 5 perguntas. Cada resposta deve ter no mínimo 5 linhas, sem contar com a referência que será transcrita. Todo versículo tem que ser transcrito na íntegra. Nossa oração é que essa matéria tenha contribuído para vocês e colaborado aí no crescimento e na maturidade, e que através da palavra venhamos ter bons relacionamentos eficazes para a glória de Deus. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada dos teus filhos. Renova as forças de cada um que nos ouve, guarda da estratégia, da sabedoria, dá, Senhor, livramento diante desse tempo que nós estamos vivendo, e que verdadeiramente, ó Pai, grandes amizades e relacionamentos saudáveis possam sair dessa crise, dessa calamidade, e possamos ver o crescimento do teu reino e o estabelecimento da tua obra. Guarda os teus filhos e derrama o teu poder e a tua graça sobre cada um, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.